Me perdoem, gente. Confundi os horários. Uma outra casa que eu falo de vez em quando aqui, que é a da irmã Sheila, que é às 8. Eu não sei porque fiquei com 8 na cabeça. Minha esposa aqui de comigo para a gente comemorar juntos aqui. 22 anos de casa. Coisa linda! Parabéns! Não sei se estou a gritar, só os parabéns. Enfim, vamos lá. Nosso assunto hoje. Já falou? Já tem algum lugar que sabe o que é? Não. Não? Mãe de Jesus. Vou contar uma breve história antes. Vocês sabem, né, como eu conversei com vocês, eu perdi minha mãe em dezembro passado. Em janeiro eu recebi um convite para palestrar numa semana espírita do Norte Fluminense. Vai acontecer em julho. Me convidaram em janeiro, em maio, me deram um tempo. Mãe de Jesus. Eu adorei. E cheguei a uma conclusão. Eu, 20 anos fazendo o que eu faço, nunca tinha tido a oportunidade, o convite de uma casa para falar sobre Maria. Eu já falei sobre muita gente. Já falei sobre Paulo, Dr. Bezerra, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, inúmeras vezes. Mas Maria não. Eu fiquei pensando no porquê disso. E aí, por curiosidade, quantos dos senhores e as senhoras já assistiram a uma palestra sobre Maria de Nazaré? Assistiu uma palestra? Vocês não acham que é algo para a gente refletir? Porque Paulo é um personagem incrível do cristianismo, Pedro, os apóstolos todos. Mas quem seria o mestre Senhor? Os apóstolos passaram um tempo com Jesus, mas pouco comparado com o que Maria passou. E os momentos mais íntimos e o mais dramático só tinha um apóstolo de Maria. Por que é que então nós, no movimento espírita, os irmãos evangélicos, que se valorizam, por que a gente fala tão pouco sobre Maria? É uma troca de experiências, de informações. Queria ouvi-los. Até porque tem pertinência com o que a gente vai dar para a nossa prosa. Por quê? Eu acho que é a condição da mulher, apesar de ter toda essa coisa de ser a mãe, né? Mulher escolhida pela espiritualidade, mas ela, não sei. Super concordo com você. Vocês ouviram o que ela falou? Não pode ser. A mulher. Essa palestra que eu assisti, eu fui no CNPS, ele aborda exatamente essa questão que ele fala, que Jesus é colocado como um ser diferente. Na verdade, Jesus era um homem, qualquer homem para implicar nas suas capacidades morais diferencia, mas ele era um homem, porque ele passou por todos os sofrimentos humanos. E ele aborda essa questão da Maria, da mãe. Ele fala exatamente isso, o papel dela na vida de Jesus, que naquela época os mulheres não podiam nem se manifestar, não podiam nem entrar nos templos, mas não podiam se manifestar. Então ele aborda essa questão que a Bíblia colocou exatamente o tratamento de muitas pessoas. A gente está com uma reflexão junto. Eu também acho que é bem por aí. Tanto é que os evangelhos são a única fonte amigosa que a gente tem sobre todo esse período. A gente tem desdobramentos pela doutrina espírita, mas antes disso, a única fonte do que a gente sabe do período de Jesus são os evangelhos. E o que os evangelhos narram? Né? 4 frases. 4 frases. Então, é uma reflexão preliminar. Então, eu gostaria que a gente, nessa nossa fala de Maria, fizesse uma reverência ao papel da mulher, desde essa época, e crescente, e muito mais, eu espero, no mundo do corpo. Né? Fazer uma reverência também à maternidade, porque quando a gente fala de Jesus, ter escolhido Maria,
Nós estamos falando de um espírito que é angelical, né? A gente já fez essa conversa aqui há 4 bilhões de anos e já era governador planetário cuidando do planeta. E olha a dimensão do espírito que ele escolhe para o receber e o acompanhar no papel talvez o mais importante que pode ter. Né? Não existe um amor mais próximo que Jesus propôs do que o amor de uma mãe pelo filho. Não temos uma referência mais próxima disso. Vamos fazer o exercício com um pouquinho de informações que nós temos, com alguma inspiração, para entender melhor o papel dessa grande mulher. Qual era o mundo nessa época? Não era Maria. Primeiro, era uma jovem. Quando se casou, 14 anos, sem muita opção. Não era o mundo que ela vivia, era um mundo muito mais machista do que o mundo de hoje. Existiam regras, existiam afastamentos, onde uma mulher desacompanhada do homem não tinha valor nenhum. E a única função da mulher era procriar. Uma mulher que casasse e não gerasse filhos, não tinha papel na sociedade. Né? E Maria, então, é escolhida para casar com José, num mundo onde a mulher, quando estava menstruada, era considerada impura, tinha que ficar afastada, isolada do ambiente dos homens. Uma mulher, depois que tinha o seu filho, ela tinha que ficar afastada 40 dias, ela estava impura por 40 dias. Esse era o mundo que Maria vivia. Era o mundo onde uma mulher que, por acaso, fosse pega numa aventura com algum homem que não fosse o seu marido, podia ter decretado a sua pena de morte. Então, veja, nós estamos falando de uma mulher jovem, de 14 anos, que numa determinada noite é instada a um comprometimento que talvez exigisse muito mais maturidade. Porque é o episódio do anjo e é uma das falas que o Evangelho traz. O anjo Gabriel aparece para Maria e faz a ela uma proposta. É o seu livre-arbítrio, né? É feita uma proposta. E essa proposta envolve um risco de vida. Entende que essa proposta envolve um risco de vida? Porque a proposta é ela engravidar para ter um filho sem ter que sequer casar e ter relação com José. Essa é a proposta. Ela de início, ela pergunta, porque ela é uma mulher diferente da ela. Né? Uma mulher com posicionamento. Eu pergunto, mas como é que pode isso? Não fiquem com a ideia de que Maria era uma mulher submissa, não. Não. Ela pergunta, mas como é que pode isso se eu não conheci o homem? Você verás do Senhor no teu nome. Seja feito na serra, segundo a vontade do seu Senhor. Essa bela frase, que é uma das pouquíssimas que temos de Maria no Evangelho, ela traz em si a aceitação da possibilidade de morrer apedrejada. No dia seguinte, na manhã seguinte, com a barriga crescendo. Né? Eu gosto de fazer essa mistura entre um pouco do romantismo que existe nas histórias evangélicas e um pouco de realidade. Para que a gente entenda que se trata realmente de personagens que vieram ter experiências reais. Agora estamos falando de personagens de uma evolução muito superior à nossa, que vieram abrir caminhos, iluminar as nossas trilhas, mas vieram viver as nossas experiências. Então nós estamos falando de uma jovem de 14 anos que tem que aceitar a possibilidade. Só que, por outro lado, também tem um espírito muito preparado. Também tem um espírito muito preparado, que talvez se fale menos até do que de Maria, que é o grande José. O grande José. Porque, veja, Nazaré, essa jovem, ela mora numa cidadezinha de 400 habitantes. Todos são parentes, amigos, conhecidos.
400 pessoas, mais ou menos. A mais ou menos 110 quilômetros de Jerusalém e a uns 100 quilômetros de Belém. Guardaram essas distâncias? Mais ou menos. Já voltamos a falar dela. Estamos falando de José. E aí, Maria dá notícia a José. José, estou grávida. Oi? Como assim, grávida? Olha o desafio para esse homem. No meio ali da pequena Nazaré. A mulher noiva dele de 14 anos, está grávida, que não é dele. Ele sabe que não é dele. E aí? E aí, novamente, temos uma intervenção espiritual. Também José, em sonho, recebe um anjo e o anjo dá notícia de que ela. Né? Mas e aí? Às vezes a gente tem sonhos também, né? Premonições, apostamos todas as nossas fichas nesse sonho. É importante lembrar que estamos falando de personagens diferenciados. Então, Maria e José são personagens bastante diferenciados. E por que eu falei 100 quilômetros? Porque a gente está aqui tentando construir com um pouquinho que a gente tem o perfil desse grande espírito, né? Dessa jovenzinha ainda. Né? E o perfil dela é. Quantas das senhoras aqui já tiveram pelo menos uma gravidez? Já se imaginaram caminhando 100 quilômetros grávidos? Talvez com a ajuda de um bonequinho que fica subindo, pulando, descendo. Essa jovem de 15 para 16 anos enfrentou essa jornada. Porque tem a história do silêncio, né? Em Belém era um pouquinho antes de Jerusalém, mas não deu para chegar a Jerusalém, isso não é enorme ainda. 100 quilômetros, caminhada, enfim. E ali em Belém, era muito tradicional na época que as cidades tivessem postos de acolhimento, porque todos eram peregrinos e viajantes, então as cidades tinham postos preparados para receber e acolher esses peregrinos, para passar a noite, para passar um curto período. Né? E ali em Belém tinha uma estalagem agrícola, uma coisa assim, as pessoas se instalam. Né? E ali ela talvez já sentindo algum desconforto, né? Se hospeda antes, não conseguir chegar em Jerusalém, vai ter que parar por ali. Só que esses lugares, eles têm ambientes comuns, coletivos, que não é o ideal para um parque, né? Talvez por isso a busca de um cantinho com os animais, de um isolamento, a história da manjedoura, né? E aí o que nós temos? Nós temos José, Maria grávida, prestes a ter Jesus, num lugar desconhecido, sem parentes, sem a sogra, sem a mãe de Maria, sem ninguém, sem apoio, né? Sem a rede, rede de apoio, né? Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. E vocês lembram que pela tradição, uma mulher que acabasse de parir, tinha que ficar afastada do homem por 40 dias? Mas José é um espírito diferente. José está junto, né? Fechamento. E aí, durante esse período, esses primeiros meses, Jesus e Maria, na dependência exclusiva dos cuidados de Jesus. A vida e a sobrevivência de Jesus e de Maria aos cuidados de José. Que é um personagem que o cristianismo não revela. Né? Eu tenho uma admiração incrível por essa não aparecência de José, essa humildade incrível, um personagem tão grande. Né? Enfim, vamos adiante.
Bom, será que Maria tinha ideia da dimensão espiritual de Jesus? Há indicativos para ela de que sim, né? Há O fato dela indicativos. ter sido concebida sem ela ter contato com Maria, Já é uma prova de alguma coisa diferente, né? E tiveram alguns episódios, até na infância de Jesus, aos 12 anos, discutindo questões com os sacerdotes do templo, enfim. E, enfim, Jesus começa a amadurecer para a solução. Maria, ao lado dele, desde o primeiro pilar, que seria transformação da água. As bodas de Canaã, Canaã é uma cidadezinha pertinho de Nazaré. Todo mundo conhecido, casamentos de família, os casamentos duravam alguns dias, era uma festa longa. Né? Maria convida Jesus, como conhecido, como parente. Jesus convida ali seus primeiros apóstolos, já tinha ouvido ali uns 3 ou 4 apóstolos, estava com Pedro, André, Tiago, João, talvez Mateus, reunido ali. E Maria percebe, acabando vindo da festa. Percepção feminina ligada às coisas. Né? Percebe. E aí, como mãe, pede apoio a Jesus. Ah, mãe, está na hora. Ah, meu filho, ajuda o povo. E Jesus pede que tragam as talhas e tem mais uma frase de Maria. Façam segundo ele ordena. Maria orienta os servidores a fazer segundo ele ordena. Talvez isso seja um conselho para todos nós. Né? Maria nos dá. Façamos ele ordenar. Né? Pelo que se tem notícia, a última frase de Maria nos evangelhos. Os evangelhos não contam, mas os livros espíritos complementam algumas informações para a gente. Tem muitas coisas no livro de Humberto de Campos, legais, que dizem para a gente que Maria acompanhou Jesus em todos os momentos, principalmente no momento mais difícil da passagem dele. Né? Tem um trechozinho de um dos livros de Humberto de Campos, que eu queria fazer uma leitura com vocês, porque eu acho que é importante, eu não conseguiria transmitir da mesma maneira que o livro transmite. Jesus tinha sido preso, Maria soube, João aguardava notícias e João traz notícias para ela. João, discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção de Jesus. O coração materno consternado recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo da vida que lhe poupasse o filho querido. Afinal, não era Jesus, embaixador de tudo. Maria confiou em Deus, de misericórdia, suas preocupações e súplicas, esperando providências. João voltou em horas breves para dizer que descesse a esse Deus. Amém. Santíssimo Rei, a sua oração, desejava enfrentar a situação com desassombramento, procurando as autoridades de Jerusalém, mais humilde e pobre que conseguiria dos poderosos da terra. Nós estamos falando da rainha dos anjos, mas olha como é que são as coisas do mundo. Como é que o processo de encarnação é desafiador? Ali, naquela noite fria em Jerusalém, o filho dela, preso injustamente, e ela, Maria, a grande Maria que a gente hoje pede apoio para as nossas dores, pelas ruas de Jerusalém, pedindo ajuda a quem? Quem era Maria naquela madrugada fria? Estamos todos misturados no nosso planeta. Estamos todos misturados naquela noite ali. Só o Pai vai amparar. Mas Maria manteve-se vigilante, afastou-se da casa modesta e tentou
acessar Jesus no cárcere. Foi afastada pelos soldados, naturalmente. Abrigou-se num manto discreto e voltou à via pública, pelos campos da calçada, amparada pela convertida de Magdala, Maria Madalena, junto. Os apóstolos não têm notícia. Os grandes homens apóstolos não têm notícia. Alcançou as vizinhanças do palácio de Herodes, infinita amargura. Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava na mão uma cana suja maneira de um cetro. Ela quis aproximar-se, a fim de libertar-lhe o rosto sangrento e tirá-lo daquela situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, lançou-lhe o olhar mais significativo da existência. Jesus, à distância, tocou o olhar com Maria, um olhar esses grandes espíritos se comunicaram. Compreendeu que ele a induzia à oração em silêncio e lhe pedia confiança no Pai. Após ansiedades longas, chega a Pôncio Pilatos e este, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba a escolher entre Jesus e o malfeitor. O coração materno aí se aliviou, porque as esperanças agora eram mais fortes. Naturalmente, o povo ia falar do nome de Jesus, pois depois de tantas bênçãos, de tantas curas, de tanto amparo, como equiparar o mensageiro de Deus a um malfeitor comum? Pensou a mãe atormentada, mas o povo pediu o nome de Barrabás. A mãe atormentada pensou: onde está o Pai nesses momentos? Onde estão os anjos que não me ouvem? E copioso pranto do seu filho vergado ao peso da cruz, encaminhado por dificuldade, corpo tremo, peles pelas vergastadas e percebidas, e angustiada reportou de Abraão, e no momento final Deus o teria salvo seu filho. Mas junto da cruz, um vulto agoniado de Maria. Maria deixava-se ir na corrente das lembranças da infância, dos momentos vividos entre ela e ele. O que fizeram Jesus por merecer tão amargas penas? Aqui é interessante a gente fazer uma pausa para tentar ter um outro olhar para esse momento. A visão espírita somos. Essa visão espírita, a visão do mundo, ali um homem vencido pelo poder do mundo, sofrendo toda sorte de sofrimento, que aos olhos dos julgadores eram justos, né? Mas aos olhos, talvez, de Maria e de outros que ali estavam, o ambiente era completamente diferente. Será que podemos, a gente ainda no exercício, construir a personalidade de Maria com o pouquinho que a gente tem? Podemos imaginar que era médium, Maria? Ou alguma das senhoras e senhores conversam com anjos? Conversou com anjos. Conversou com Gabriel, né? E, naturalmente, um espírito de bebê. Então, devia estar vendo, naturalmente, coisas que não estão narradas, não estão descritas. Porque se a gente simplesmente imaginar a mãe assistindo com os olhos da carne, que aquele filho dela está passando ali, talvez não aguardasse. Né? Mas eu imagino que temos respaldo de livros espíritas para imaginar isso, o próprio Humberto de Campos, que conta que no ambiente espiritual da crucificação, estradas luminosas ligavam o céu e a terra, por onde desciam anjos tocando harmonias e trombetas, e curando, envolvendo o planeta, aquele espaço, numa luminosidade incrível. Talvez ela tivesse na misericórdia de Deus percebendo um pouquinho desse ambiente. Né? E em meio a algumas mulheres compadecidas, Maria reparou que alguém pousara de leve as mãos sobre os ombros. Era a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa e que haviam mergulhado os demais companheiros, estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraçou naquele triturado coração maternal. Maria deixou-se laçar como discípulo e aí
novamente o olhar de Jesus. Mãe, eis aí. Ele tem aquele processo todo. Né? Mas Maria segue. Maria segue. Jesus depois aparece. Né? Aparece para Maria Madalena, outra mulher. Não aparece para Pedro, para Tiago, para João. E Maria Madalena volta para dar aquela notícia. E aí os apóstolos não confiam, porque a notícia vem de uma mulher, não faria sentido que Jesus tivesse aparecido para uma delas, mas ali no canto daquele cômodo, com um olhar, o amor. Maria segue a sua vida, a gente tem algumas informações, cumprindo o pedido de Jesus. João levou Maria para uma cidadezinha, e lá ela ficou numa casinha, e lá ela recebia os peregrinos que seguiam Jesus, acolhia, e dali ganhou o apelido carinhoso de Mãe Santíssima, porque iam visitar a Mãe do Senhor. Numa determinada noite, ela já com os cabelos embranquiçados, aparece um peregrino diferente. Em meditações, embaladas pelo luar, Maria viu chegar um peregrino. Mãe Santíssima, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. Maternalmente, como fazia, ela o convidou a entrar e, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, pousou-lhe os olhos. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Lembrou-lhe das bem-aventuranças, de que bem-aventurados são os que sofrem dores sagradas, de todos esses devotados e sinceros filhos de Deus. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, mas se bálsamos tão doces? No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava nos íntimos santas consolações. Seus olhos se umedeceram de ventura sem conseguir explicar a razão de tanta emoção. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, com as chagas, e lhe disse: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, ela olhou as nobres mãos que ofereciam um gesto de bela ternura, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Instintivamente dirigiu seu olhar para os seus pés, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos. Meu filho, és meu filho, que as úlceras te fizeram. Precipitando-se na sua direção como mãe carinhosa, suas mãos ternas solicitaram, abraçaram, querendo acariciar as feridas. As feridas que ele mostrou aos apóstolos, e Tomé não acreditou. O primeiro impulso de Maria. Carinho. A chaga lateral também lá estava, e não conseguiu dominar os seus filhos. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, porque meu Pai está nos reinos dos céus, a quer como rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível alegria. Queria falar de sua felicidade, mas as palavras não saíam. O corpo como se lhe paralisava, enquanto seus ouvidos chegavam a ecos suaves de saudação dos céus. No outro dia, dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressava João para assistir aos últimos momentos daquela que lhe fora devotada. Maria já não falava, uma novidade de expressão de serenidade. Por longas horas ainda esperou a ruptura dos laços derradeiros, até seguir de mãos dadas o seu filho em direção aos céus. E aí, assume na espiritualidade o seu papel em toda a sua dimensão. A gente tem um pouquinho de informações, mais uma vez, pelos livros espíritas, pelas memórias do suicida, entre outros, trabalho gigante que Maria executa na espiritualidade, e ainda
carregando as nossas almas. Um outro peregrino poderia dizer: doce mãe, sereníssima senhora, dos meus olhos velados de doçura nasce fresca alvorada que fulgura a infortunada sombra de quem chora, quando meu ser vagava em noite escura, ante as agruras de um abismo que apavora, estendeste-me os braços, vendo embora as minhas chagas de trevas e de loucura. Num regaço fúlgido consente, que a minha fé se exalte embevecida, consternada, ditosa, reverente. Recebe-me um dossel de graça e vida, o louvor do teu filho penitente, num clarão da minha alma convertida. É um pouquinho que a gente pode refletir sobre um personagem tão grande e esperar que venha um tempo que a gente saiba muito mais de Maria e suas filhas tomem as rédeas dos governos do nosso planeta, né? Deixando o mundo do amor de mãe, porque Deus fez as coisas de uma maneira que nós podemos chegar ao mundo sem problema algum, desacompanhados dos nossos pais. Mas criatura nenhuma retorna ao planeta sem que seja com a concessão de uma mulher e na companhia da sua mãe. Todas foi a maneira que Deus elegeu para que as coisas aconteçam. É isso. Desculpa mais uma vez a confusão do horário. Enfim.